Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem tem paz de Cristo, diga amém. Amém. Graças a Deus. Eu digo que a coisa mais linda e importante na nossa vida é termos paz, né? A paz de Cristo. Certo dia ele chegou, os discípulos estavam trancados num lugar fechado, com medo dos romanos. Ele entrou sem que a porta estivesse aberta e disse: paz seja convosco, né? Deixo-vos a paz, e disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Quem tem a paz de Cristo não tem medo, né? Glória a Jesus. Vamos ler a Bíblia, Êxodo capítulo de número 17, verso 8 ao 16. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e vocês acompanham ali no telão. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Diga comigo: a vara de Deus estará na minha mão. Glória a Jesus. E depois eu explico sobre a vara. Por que a vara estava na mão de Moisés? Glória a Jesus. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, do monte. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Amaleque não vencia. Não é? Josué vencia Amaleque. Mas quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Diga comigo: a mão de Moisés era pesada. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado, o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, porque eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Amém? Glória a Jesus. No início, eu disse aos irmãos que, no primeiro culto, que Deus faz coisas engraçadas, né? E citei o exemplo de uma mulher de 90 anos, que é Sara, e o seu marido, Abraão, com 100 anos. Eu queria que colocasse ali, só para testificar, Gênesis 17, verso 17, só para confirmar essa palavra, se você puder. Gênesis 17, verso 17, fala isso, que Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos. Não é? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu. É engraçado. E disse no seu coração, ele nem falou nada, né? Seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara da idade de quanto? 90 anos? É? Até Abraão riu, pastor. É brincadeira, um velhotinho, né? Aí Deus tinha que trabalhar muitas coisas para isso acontecer, né? Trabalhar na vida dele, na vida dela, ajeitar tudo bonitinho. Uma mulher para ela conceber da luz, menos de 50 abaixo e tal, porque de 40 até os 50, o costume da mulher já cessa, né? Já cessa. Minha mãe dizia que era amarrar o facão. Amarrar o facão já era, não tem mais como gerar filho. Mas ela, com 90 anos, ainda gerou um filho, que é, né, até hoje, uma grande nação, né? O Isaac. No entanto, já devido à precipitação de Eva, aliás, de Sara e de Abraão, tiveram um filho, que foi o Ismael, né? Foi Ismael, e Deus também deu a ele uma grande nação, né? Ele foi frecheiro, habitou tal, e foi frecheiro. Mas Deus deu. E esses dois povos, Isaac e Ismael, hoje estão aí, lutando, né, guerreando, que são os
né, os palestinos contra Israel, e essa briga brava aí. Pronto. Mas, então eu achei engraçado isso. Uma mulher de 90 anos, um senhor, né, um velhote, né, um senhorzinho de 100 anos, ainda ter condições de fazer um filho, Isaac. Glória a Jesus. Muito bem. Mas continuando a nossa história aqui, né? Então, quem foi os... Quando fala assim, Moisés passou o mar vermelho. O mar, irmão, não é esse marzão todo que você está vendo aí, não é aqui o tipo Mediterrâneo, não é? Eles duraram da noite, ao entrar à noite, até o de manhã, eles já tinham passado para o outro lado. A trajetória demorou porque ali tinha crianças, tinha animais carregados, né? Tinha velhotes, enfim, tinha animais, tinha tudo que eles pudessem levar, eles levaram. Então aquilo demorou, não era rapidinho, né? Chegar e correr e passar para o outro lado. Então, mas o braço do Mar Vermelho, ele faz duas pontas assim. Que ele é grande e tal, ele não é tão pequeno assim, mas onde eles atravessaram tipo assim um V, que ele vai assim para desaguar no Mediterrâneo. Aí, um braço daquele que eles atravessaram. No outro braço, do outro lado, já era o deserto, não é? Já era o deserto de Sim. Então, eles atravessaram ali durante uma noite, mas quando chegaram do outro lado, eles ficaram ali em Sim, no deserto de Sim. Depois, eles levantaram acampamento e foram para Refidim. Só que em Refidim, eles tiveram um encontro que eles indesejavam, que foi os amalequitas, que eram descendentes de Amaleque. E eu disse aos irmãos, quem foi Amaleque? Amaleque, ele era nada mais do que neto de Esaú. Lembra daquela briga de Esaú com Jacó? Então, aquilo respingou também nos seus parentescos. E eles ficaram inimigos do povo de Deus. Quando eles aproximaram, então, eles vamos agora atacá-los. Mas quem está com Deus, não é? Quem está com Deus tem a vitória. Não adianta. Porque Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Se Deus tivesse um gabinete, um quarto reservado, e tivesse prateleiras para ele colocar os troféus que ele supostamente teria ganhado, não tinha lugar para caber. Porque toda luta ele ganha. Não existe. Deus não vai lutar. Se você for numa peleja entre Deus e o diabo, por exemplo, e você olhar, você vai torcer para quem? Para Deus. E quem torce para Deus ganha, porque Deus ganha. Não adianta. Não existe ninguém, nada nesse mundo que pode vencer o nosso Deus. Tem coisas que assim, parece que Deus foi vencido, mas não foi. Foi porque ele quis. Sabe aquele gol que você deixa o cara fazer o que você quer que ele faz? Deus só deixa uma coisa acontecer quando ele quer, mas quando ele não quer, não adianta. Então, o nosso Deus, ele é tremendo. Glória a Jesus. Então, ao atravessar ali, encontraram com os amalequitas e eles lutaram. Só que Moisés disse a Josué, olha, prepara homens e saiam amanhã, saia com esses homens à batalha. E eu, Arão e vamos estar lá em cima no outeiro e a vara de Deus vai estar nas minhas mãos. E eu quero corrigir aqui um lápis que eu tive no primeiro culto. Eu falei que Moisés tocou com a vara no mar, mas no mar ele não tocou. A vara de Moisés, no Egito, serviu para muitas coisas com relação às pragas que Deus mandou no Egito. Primeiro, foi o rio. Ele tocou com a vara no rio e todas aquelas águas tornaram-se em sangue. Depois do palácio do rei, para provar que Deus havia mandado ele ali para resgatar o povo, ele lançou a vara no chão e a vara virou uma grande, enorme serpente. Só que os magos, feiticeiros também falaram, isso é moleza. A gente faz isso também. Isso é para café pequeno. Então, Então, eles jogaram a varinha no chão, transformaram em duas serpentes, e a cobra, que era a vara de Moisés, a cobra engoliu as duas serpentes que eles fizeram. Então, já mostrou que ele não tinha poder para nada. Enfim, quando atravessaram o Mar Vermelho para o outro lado, eu já falei sobre isso, a vara, na hora do Mar Vermelho, ele não tocou no mar. Ele só levantou as mãos e o mar se abriu. Mas, na pedra, ele tocou na pedra. Tocou na pedra e saiu água no deserto de Sim. O povo reclamou de Deus, de Moisés, dizendo, por que nos tirou-nos do Egito para nos matar de sede aqui, a nós, a nossa família e o nosso gado. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, se o Senhor não prover um milagre, fazer alguma coisa por nós, logo eles me apedrejarão.
Então o Senhor diz, passa à frente, toma alguns anciãos, vai à frente e toque na pedra. E quando ele tocou na pedra, a pedra deu água para alimentar, para matar a sede de todas aquelas pessoas. Não é? Se você fazer a contabilidade, 600 mil homens, mais mulher, mais filho, enfim, vai dar quase 3 mil pessoas. Não é? Então, todos eles ali beberam daquela água e saciaram, e os animais também. Então, Deus estava com ele. E então Moisés subiu ao monte e Josué preparou os soldados e foram à batalha contra os amalequitas. E lá em cima do outeiro, Moisés levantava as suas mãos e orava a Deus, juntamente com Arão e Ur. E quando ele, com as mãos levantadas, Josué prevalecia contra os amalequitas. Mas como a mão de Moisés eram pesadas, então ele abaixava as suas mãos. E quando ele abaixava as mãos, Israel era vencido. Então Arão e Ur tiveram uma ideia. Pegaram uma pedra, colocaram a pedra debaixo de Moisés, ele sentou na pedra e Arão ficou de um lado e Ur ficou do outro lado. E ambos seguraram, cada um, uma mão de Moisés. E ele estendia a mão e orando, até o pôr do sol. E diz a Bíblia que Josué desfez de todos os seus inimigos ao fio da espada. Glória a Jesus. E eu digo para a igreja, pergunto, você tem um problema? Qual é o seu problema? Se você tem um problema, o problema tem solução. Porque Deus, Ele é o solucionador dos nossos problemas. Se tem um problema, então, para onde corrermos? Vamos corrermos para os pés daquele que nós sabemos que é poderoso para resolver os nossos problemas. Né? Que é poderoso. Quem é esse todo-poderoso? É o nosso Deus. Então, irmãos amados, quando estiverem em dificuldades, não saia por aí contando para todo mundo, toda a gente. Né? Ore a Deus. Conta para Deus. O que é oração? Oração nada mais é do que um diálogo com a pessoa, né? No caso de Deus. Não é? Existe uma diferença entre a oração e a reza. Por quê? Porque a reza ela é copiada, decorada. E a oração é aquilo que parte do coração, o sentimento espontâneo de uma pessoa. Então, ore a Deus. Ore a Deus. Se ele tiver que resolver o problema na hora, ele resolve. Se não, espere o tempo de Deus. Mas se você confia, ele é poderoso para realizar o seu pedido. Né? Jesus diz, tudo o que pedir ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Não é? Tudo o que pedir ao meu Pai, em meu nome, crendo, recebereis. E eu citei um texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, até o verso do 1 a 8, fala a respeito de um juízo de uma cidade, um juízo iníquo, porque ele sempre comete iniquidade, e tinha na mesma cidade uma mulher viúva, que tinha uma causa para ser resolvida, mas o juiz não importava com ela, com o seu problema. Mas de tanto ela importunar o juiz, ele disse, todavia eu sou um homem, um juízo que não temo a Deus, e nem respeito aos homens, mas todavia a essa mulher viúva eu hei de lhe fazer justiça. Por quê? Ela todo dia batia na porta dele. Imagina, o cara está lá de boa, lá, e ela na porta. Senhor juiz, meu problema. Pensa numa mulher que der enjoada, uma mulher que der aquela coisa, só a misericórdia de Deus. Então ele disse, essa mulher vou ter que resolver o problema dela, porque senão ela não vai parar de me importunar. Glória a Jesus. Então, Jesus deu esse exemplo de orarmos sempre, sem nunca desfalecer. Para sempre, não é? Não você vai passar o dia todo caído no chão, entendeu? Orando, que você tem seus afazeres também. Que a vida espiritual, ela trabalha junto com a vida material, né? Com o nosso cotidiano. Você tem que estar trabalhando e orando, não é? E fugindo da aparência do mal, para que o Espírito de Deus não saia da sua vida, para você continuar, não sei como Davi. Davi teve que orar pedindo a Deus para Deus não tirar dele o teu Espírito Santo e dar a ele a alegria da sua salvação, porque ele tinha cometido pecados terríveis, né? Que já é outra história, que dá outra pregação de mais uma hora. Glória a Jesus. Então, Moisés orou a Deus, mas ao seu lado tinha dois homens, né? Isso fala de trabalho em equipa, cumplicidade, né? E eles seguraram a mão de Moisés. Eu disse ao pastor, e numa igreja, enfim, eu não trabalho na empresa, enfim, tem que ter alguém que faz o papel de Ur e o papel de Arão. Quando as coisas vão mal, você fala para ele está lá pronto para te ajudar. Segurar na sua mão, né? Te dar força, te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, e juntos, né, caminhar. Eu disse até que, quando eu estava dirigindo congregações no Brasil, eu trabalhei uns 2 anos como assessor parlamentar, assessor do pastor, do presidente,
E ele mandava eu ir, lá tem essas burocracias todas, né, pastor? E ele mandava eu ir nas congregações, dar posse para os irmãos, quando ele não podia ir, né? Ou o vice não podia ir, aí ligava para mim, então vai lá, pastor Walter, eu ia. E lá sempre citava esse tema, porque é muito interessante, essa união, né, dos líderes, né, pastor? Segura as mãos aqui, não, vamos junto, Deus vai embora, então vamos lá junto ali. E Deus opera milagres e maravilha quando a igreja está vivendo em união. Diz ainda, Jesus diz, ó quão bom e quão suave, foi Davi, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que é o contrário de viver aos união, não é? Viver em união, uns com os outros, ou seja, em acordo. E Tiago, no capítulo 5, verso 16, 17, enfim, ele falou sobre isso, sobre a gente orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros, para que seja perdoado os nossos pecados. Porque diz ele que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E diz, Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e pediu a Deus que não chovesse por quanto? 3 anos e 6 meses, e o céu parou, não deu chuva. E depois ele orou novamente, e o Senhor deu chuva. E eu me lembrei que a oração, ela deve ser acompanhada de fé, né? De fé e confiança. Olha que quando ele orou para Deus mandar chuva, ele foi para o monte e levou o seu moço. Certamente era Eliseu, na época, que depois foi Geazi. E ele disse, olha, vai lá, olha se tem alguma nuvem aparecendo aí. O céu estava limpinho, né? Tipo esse verãozão do Brasil, né? Sem nenhuma nuvem. Como ontem também estava assim, né? Não tinha nuvem. E hoje também. Então, nem a nuvem. E aí, de repente, ele orando, ele vai lá ver. Ele disse, olha, não estou vendo nuvem nenhuma. Não tem nada ainda. E ele voltou de novo para a oração. Isso fala, irmão, entendeu? Isso fala da perseverança na oração. Aí ele disse, não, vai lá de novo. Ele foi de novo. Aí, vai lá de novo, por 7 vezes. Aí, já perto da 7ª vez, ele disse, vai lá. Ele olhou, olha, eu vejo lá uma nuvezinha desse tamanho, não dá para me dar mão, que é maior, né? Que a minha é pequenininha, né? A mão de Arão, de Eliseu, deve ser maior que a minha. Uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Ele disse, vai lá, avisa para Acabe, que está vindo aí grande chuva. Rabacanta, labás. Oh, glórias. Irmãos, isso é fé, irmãos. Isso é fé. Como é um céu limpo, mas estava orando quem? A Deus. Deus faz ou não faz? Deus faz. Então, se ele cria nisto, uma mão, se eu ver sua mão do tamanho de uma nuvem, não tem nada não, aquele espinho ali de nuvem que não dá chuva não. Né? Mas não, uma nuvem do tamanho de uma mão. Ele disse, então, corre, avisa Acabe, que vai vir chuva aí para valer. Oh, glória a Jesus. Aí, ele foi avisar Acabe, e ele também. E outra história linda, pastor, nesse esquema aí, que Acabe pegou o carro dele e saiu vazado para Israel. E diz a Bíblia que Moisés foi correndo na frente do carro. Deus deu uma autoridade, um poder tão grande àquele homem que eu não sei. O homem no carro e ele correndo na frente, e chegaram juntos lá para onde eles iam. Então, Deus, ele é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Se a gente confiar em Deus, tudo que nós pedimos a Ele, Ele faz. No seu tempo, Ele faz. Né? E eu citei também um outro exemplo de oração que eu achei lindíssimo. Foi 2 Reis, capítulo 20, a oração do rei Ezequias. Né? Ele era um bom rei, tinha feito coisas boas diante do Senhor, mas adoeceu. E havia alguma coisa na sua casa, né? Na sua casa, no seu coração em si, que não estava bem. E ele adoeceu. Deus usou o profeta Isaías. Né? E disse, vai na casa de Ezequias e avisa para ele que ele põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverá. Quando Isaías, o profeta, entrou na casa dele, falou com ele, e deu o recado e saiu. Né? Em vez de pedir orar pelo rapaz, nem orar, não orou pelo rapaz, só deu o recado e foi embora. Né? Aí ele virou para a parede, na cama que estava, virou para a parede, e diz a Bíblia que ele orou a Deus e chorou muitíssimo, e fez algumas questionamentos, reclamou a Deus, tudo que ele tinha feito de bom para Deus, agora Deus pagaria ele com a morte. Então, antes que o profeta saísse do pátio da casa, Deus foi a Isaías e disse, olha, volta lá, diz ao meu servo que ele não vai morrer mais, vou acrescentar os seus dias mais 15 anos. Oração, irmão. Então, se tem um problema, não saia para aí contando para todo mundo, conta para Deus, porque Ele pode resolver o seu problema. Né? Ele pode resolver o seu problema. E quando contarmos, devemos contar para alguém que nós podemos confiar. Porque às vezes ele conta um problema da gente para alguém, e ele, em vez de orar com a gente, não, ele sai contando para todo mundo. Aquele cara está lascado, o cara está falando.
Ele me contou isso assim dele, ele vai morrer, não. Entendeu? Em vez de ajudar, atrapalha. Não é? Atrapalha. Então, conta para Deus, conta para o seu líder, conta para alguém que você sabe que é seu amigo, que vai te ajudar, não é? Que vai te ajudar. Foi o que disse Tiago, né? Orar uns pelos outros, confessar as culpas dos outros. Mas tem que saber a quem contar, não é? Saber a quem contar. Então, ele orou a Deus e chorou muitíssimo. E a Bíblia diz que Deus ouviu ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Não é? E quanto tempo, pastor Valtinho, você já chorou? Não é? Tem chorado na presença de Deus. Tem um momento que a gente joelha a Deus para orar, né? Às vezes, quando as coisas tá indo bem, ele nem chora muito, não, né? Mas quando está num aperto, pastor, o cara chora. É? Uma criança está ali na boa, ali brincando, ali tal, brincando. Se o pai chega e corre e dá um tapinha nele, ele chora. Não é? Então, se Deus nos chamar a atenção, nos dá um tapinha mesmo, daquele tapinha, né? De Deus mesmo, aí o neguinho chora e sapateia e tal, e corre para os pés do pai, porque o crente, o cristão, é como um bebê, como uma criança. Depende do pai, não é? Mas o pai também corrige. E tem hora que a correção do pai, na hora, parece ser ruim, mas depois surte um efeito maravilhoso. Não é? Glória a Jesus. Então, o tema da mensagem é a importância da oração. Então, eu sei que todos vocês que oram, uns oram mais, outros oram menos, eu acho que eu oro menos ainda que vocês, não é? Mas é importante orar. E importante da oração é ter a conexão. O pastor Carmen falou sobre a comunhão com Deus. Quando você começa a orar e sente aquela comunhão com Deus, não é? Porque no livro de Romanos, capítulo 8, verso 25 até o 26, fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É Ele, que nós não sabemos orar como convém, mas Ele ensina. Então a gente joelha, começa a orar, não tem palavras, não é? E depois as coisas acontecem. No Brasil, uma certa feita, um determinado pastor, o pastor presidente da igreja lá, foi o pastor Fidelis na época, ele numa reunião contou sobre a respeito de um senhor que, não sei se é uma experiência, um caso assim, que o rapaz orava sempre na igreja, estava desempregado, estava sempre orando, matutino, culto de oração, pedia um e tal, ia nas congregações, orava com os irmãos, e era uma maravilha. Mas ele comprou uma fazenda, começou a criar gado, e não tinha mais tempo para orar. O negócio de levantar cedo, pegar os cavalos, entendeu? Tirar o leite, cuidar do gado, enfim, e de noite, na hora que ele ia para a cama para orar, ele escrevia um bilhete, e colocava no cabeceira da cama e falava: Senhor, tudo que eu preciso está no bilhete ali, ó. Dá uma olhadinha aí e manda para mim que eu estou cansado, eu vou dormir. Então, irmãos, às vezes as pessoas inventam desculpas, né, para não falar com o Pai, mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. O importante é que Deus conhece o nosso coração. Então, Ezequias orou a Deus, né, orou a Deus. E no versículo 5, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor, e acrescentarei os seus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então aumentou para ele mais 15 anos de vida. Já é bom, né? Para quem ia morrer agora mais 15 anos, dá para fazer um bocado de coisinha. Dá para consertar muita coisa, né? Buscar a Deus. Eu mesmo dava uns 3 pulos mortal para trás, só de alegria. Muito, glória a Deus. Obrigado, meu pai, por ter me dado mais 15 anos de vida. Dentro dos 15 anos de vida, eu ia viver uma vida totalmente diferente da que eu vivia antes. É, né, pastor? E vivia. Não sei, tudo que eu fiz errado, eu ia tentar consertar. Tivesse alguém para perdoar, eu pedia perdão, e perdoar alguém, ia ajeitar. Tivesse contenda com minha esposa, eu ia ajeitar com ela, porque eu sabia que 15 anos eu tinha de vida. E o resto só Deus me saberia. Então, ele orou a Deus. O importante é que Deus ouviu a oração e viu as lágrimas. Né? A lágrima descia quente ali, aquela angústia, e Deus viu e disse: olha, volta lá, diz a ele, você não vai morrer mais. Eu vou te dar uma força e vou te livrar ainda do rei da Síria. É? E posteriormente, depois, foi invadido, ele morreu, mas no tempo dele, as coisas correram bem, porque Deus havia prometido, por amor dele, de Deus, e por amor de Davi, que era servo de Deus. Glória a Jesus. Então, é muito interessante a gente ser salvo, ter essa comunhão com Deus e ter essa certeza, né, de que nós podemos orar a Deus e Ele resolver, olhar para nós e resolver os nossos problemas. As nossas fragilidades, né, como humanos que somos, não impede de nós falar com Deus. Lembre que quando
Jesus deu o brado na cruz do Calvário, que antes de Cristo, os sacerdotes tinham que oferecer sacrifício anualmente, não era? Para cobrir o pecado das pessoas. E todo ano era feito esse ritual para cobrir o pecado das pessoas. Mas já com Jesus foi diferente. Ele veio como um cordeiro, não é? E ele deu a sua própria vida, uma vez só, pelo pecado de toda a humanidade. Então, quando ele na cruz deu o brado na cruz dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, naquela hora houve um grande terremoto e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu uma vez ouvi uma história, não sei se um pregador pregando, na minha cidade, ele disse que aquele véu ele era tecido com vários tipos de tecidos resistentes, e era preciso para rasgar 10 homens, 5 puxando para lá e 5 puxando para cá, para poder ele partir no meio. E quando deu aquele terremoto, ele partiu, ele abriu, caiu de alto a baixo. Isso deu acesso a você, a mim, a qualquer um de nós. Quando tivermos um problema, orar ao Deus diretamente, não é? Digamos que às vezes o pastor não está com o telefone ligado para te atender. Não tem alguém da sua confiança para você orar. Na sua casa de noite, está alta hora da noite. Então, o que você está esperando? Ora a Deus. Você também tem o mesmo direito que o pastor, que o sacerdote, que nós somos todos sacerdotes de Deus, não é? Então, você ora a Deus onde você estiver, e Deus vai ouvir a sua oração, e o problema vai ser solucionado. E eu me lembrei, eu tenho um tempinho ainda ali, 5 minutinhos, eu me lembrei que a minha filha Elisama, ela tinha 6 anos de idade, e ela foi acometida de uma enfermidade chamada meningite, psicocosse, tipo assim, mais ou menos parecido, era meningite. E levamos no hospital, foi constatado, ela tinha dor na nuca e muita febre. E eu levei para o hospital, e eu coloquei ela lá no hospital, no regional, em Teixeira de Freitas, na minha cidade, e eu fiquei lá de fora assim, no carro, e de cá eu vi ela gritando, me chamando por meu nome, as mulheres, as enfermeiras aplicando injeção nela, vacina, né? E ela gritando, aí naquela hora eu não aguentei, e dobrei assim a minha cabeça no volante do carro e comecei a orar a Deus. E pedi a Deus para não deixar que ela morresse. Enfim, aí no outro dia arrumei um carro e ela foi para Vitória, minha esposa foi também com ela e minha irmã, Marinalva, e lá ela ficou no isolamento, no UTI, ou CTI, tipo assim, e aí ela ficou ali no isolamento. Na noite que ela ficou ali, a minha esposa ficou sentada numa cadeira ao lado, não podia ficar lá dentro, né, ficar ali perto ali, porque ela era criança e tal. E aí, ela, quando foi de manhã, ela levantou, ela estava com muita febre antes, ela levantou e pediu comida. Pediu comida, e a Nídia foi na cozinha para ver se tinha alguma comida, e ela falou assim: mãe, Davi veio aqui. Ela disse que era Davi era um amigo nosso, um rapaz que sempre estava lá em casa, né, alegre, de boa e tal, e ela conhecia muito Davi, chegou aqui com uma pasta na mão, e ele colocou uma bolinha aqui na minha barriga, passou a mão assim na barriga e falou: Zama, não se preocupe, você está curada. Oh, glória a Deus, irmão. E nós estávamos, aí eu, minha família, todo mundo da igreja orando, e quem foi fez isso? Foi o anjo do Senhor, foi lá, não é? Porque, irmãos, a meningite, quando ela não mata, deixa sequelas. E a menina não teve nada, não é? A partir daí, a febre acabou, e ela alimentou, e o médico deixou lá uma observação, 6 dias, ficou lá, a minha irmã também morava lá, uma irmã minha morava lá, outra, e ficou ali 6 dias ali com ela, sabe a observação? Depois veio para casa, e a menina está lá hoje nos Estados Unidos, dando glória a Deus, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque nós confiamos no poder de Deus através da oração, amém? Glória a Jesus, que Deus em Cristo continue nos abençoando, igreja, não é? Eu estou feliz de poder participar desta igreja aqui em Leste da Palmeira, Chama Viva, da Assembleia de Deus, né? Chama Viva, tendo como líder o pastor Carmélio, Francis, enfim, todos são liderados, Eliabe, enfim, Débora, todo mundo, Raquel. Então, é muito bom estar com vocês, de coração, é muito bom estar aqui. É uma igreja abençoada, é uma igreja viva, é uma igreja que conhece a Bíblia, não é? Conhece a Bíblia, não é aquela que salta, entendeu? Que tem por aí, não é? Do reteté, que não tem nada de Bíblia, só tem emocionalismo, mas aqui nós temos a palavra de Deus e nós pregamos a palavra de Deus. E Deus fala no meio dessa igreja. Quantos creem que Deus fala, diga amém? Amém. Então fique de pé, levanta a sua mão, que Deus vai falar contigo nesta hora. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por estes momentos maravilhosos que estamos na Tua presença nesta noite. Pai, te damos graças, Senhor,
porque sempre o Senhor tem ouvido as nossas orações. E quando nós precisamos do Senhor, clamamos, e o Senhor está atento para atender os nossos pedidos, o nosso clamor. Pai amado, fica conosco, fica com esta igreja. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, nos livre de todo mal, Pai. E acima de tudo, que a Tua presença, que a comunhão com o Senhor, que a Tua paz esteja em nossos corações. E que nós jamais, nunca deixamos de confiar em Ti e orar a Ti quando nós precisarmos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Carmelo. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus.